Tudo gostoso. Gente, fala, a gola tá certa, pronto. Caprichei tanto na manga que esqueci da gola, agora tá tudo bonitinho. Bonitinho pra quê? Pra fazer fofoca. Vamos conversar com ela? Hora da fofoca. Tô me sentindo uma debutante dos anos 80. Olha essa manga. Afronta essa manga. Olha, essa manga, ela não cai. Essa manga. Vai dar pano pra manga. Essa roupa tudo de bom, inclusive esses bolsinhos aí. Os bolsinhos, o laço. Anos 80 eu usei muito. Só que era de popeline. E é bem bufante. Pega pra você ver. Olha, menina. É. Linda. Olha lá, Isso gente. que é uma manga. Tá lindo. Lembra vestida da Cláudia Raia? É verdade. Lembra mesmo. Eu não preciso nem me mexer, só faz Não. assim, já dá um movimento A lá. manga diz tudo. Hoje a manga vai trabalhar. É o assunto. Hoje a manga vai trabalhar. Tem pano pra manga, amigo? Tem pano pra manga. Eu vou começar com esse pano pra manga, porque eu já falei aqui outras vezes, acho até chato voltar a falar disso, mas eu acho que a gente tem que falar, porque infelizmente o nosso mercado aí de colunistas, de jornalistas, foi invadido por uma gente que, sem noção, a palavra certa é essa, sem noção, e que fala que vem a bel prazer, mas isso pode prejudicar pessoas, pode atrapalhar outras pessoas, assustar pessoas, né? Então é preciso falar que uma coisa é o jornalismo e outra coisa é esse bando de gente que tem hoje aí nas redes sociais falando sobre televisão. É uma coisa absurda e é perigoso, porque alguém pode confundir isso com jornalismo, achar que é sério. Então, teve aí uma matéria maliciosa, mais uma vez, que eu não sei o que essa pessoa pretende da vida, ou se ela está querendo trabalhar aqui, o que ela quer, porque ela fica o tempo inteiro focando no nosso programa, né? Focando a apresentadora do nosso programa, que é maravilhosa, que é querida, que é amada, tanto pelos patrocinadores, que estão crescendo cada vez mais, temos filas de anunciantes, né? Graças a Deus. Temos o Ibope está crescendo cada vez mais esse programa. Não há previsão de mudanças nesse programa. Essa matéria é maliciosa, é mal intencionada, envolve outras apresentadoras que inclusive podem abrir uma expectativa para algumas pessoas que gostariam de trabalhar aqui, né? Então cria uma expectativa falsa. Então isso é horrível. Então, mais uma vez, eu tenho que voltar a falar disso. Eu acho até desgastante, mas infelizmente é só para abrir os olhos de todo mundo, porque é preciso saber quem é jornalista de fato, quem é picareta, porque é bem isso mesmo, né? Tem jornalistas e tem picaretas. Tem gente aí falando da moral de artistas e não sei o quê, comprometendo. Tem outros que fazem essas bobagens, que falam mal de programa, dizem que o programa vai acabar, que o programa vai não sei o quê, né? Vai mudar. Não tem nada disso, gente. Nosso programa fez 42 anos, está num momento pleno, maravilhoso. A nossa apresentadora é amada pela equipe, é amada pelos anunciantes, é amada pela direção da casa. Só isso, pronto, chega. E você é um bobo. Muito que bem, muito que bem. Recado dado. Dado. Vamos agora para a fofoca alheia, porque sim, a gente fala da gente Isso. e também dos outros, Opa. não é mesmo? Vamos começar falando, gente, bloco processos, viu? Bloco envolvendo justiça. E a gente logo de cara fala de Gustavo Lima, que foi processado mais uma vez por conta do quê? Da música. Sim, a música Bloqueado, que tem o número de telefone. E dessa vez aconteceu esse processo, gente, de um senhor de idade, um idoso, lá em Minas Gerais, que decidiu processar o seu Gustavo Lima, porque o número dele é justamente o número que é dito na música. E aí ele entrou com um processo porque ele falou, gente, que ele começou a receber um monte de mensagens, ligações, ele não conseguia mais ter sossego e paz. E aí, por conta disso, ele decidiu processar, gente. E ele ganhou 10 mil reais. Mas se todo 10 mundo começar a mil reais. processar... Não é o primeiro, né? Não é? Eu acho que já é o Teve uma terceiro ou moça. quarto. Mas já os teve outros uma acho que não ganharam. moça. Esse foi o primeiro que ganhou, não é? É, porque aí vai de acordo com o juiz, É. né? Que vai definir de quem a causa ganha, se o Gustavo Lima tá certo ou não. O Gustavo Mas Lima abre ele um está precedente, recorrendo. não é? Sim. Aí os que perderam Sim, podem sim, voltar sim. a falar, por que ele ganhou a gente? Não? Ó, gente,
O senhor de idade, ele anexou cerca de 100 prints de WhatsApp e 200 ligações de fãs do cantor Gustavo Lima por conta da música Bloqueados, que ficam ali ligando. Esse povo tem que fazer também, né? Gente, mas, o que acontece? mas Arthur, tem um nome, você fala, ai, vamos ver. Vamos ligar? Vamos ligar? Será que é dele mesmo? Essa é uma coisa meio infantil, dizendo de, ai, vou passar o trote. É Não, uma acho coisa que assim, infantil. vamos ver o que Se onde existe vai o dar, número? E pode ser que sejam crianças mesmo que liguem, né? Ah, eu acho que não. Eu acho que isso é coisa de adulto. fã. Eu acho que isso é coisa De de fã. adulto infantilizado. Provavelmente, lógico, né? Se tem de 100 prints, ligações, etc. Deve porque ter tem de- muita gente. É. Ou todos os públicos estão, né? Ligando. Só que o Gustavo Lima, ele entrou, né, com um pedido para rever esses 10 mil reais, esse valor. Porque, gente, o senhor Gustavo Lima fala que ele é só o intérprete da música. Que ele não compôs a música. E aí, por conta Agora disso, né, pega ele tem até que pagar. mal, né? Pega até mal ele reclamar de pagar 10 mil pro senhor quando ele tem tudo que ele tem, né? Isso é verdade. 10 mil reais pro Gustavo Lima, vamos ser sinceros, é um troco. É um troco. Absurdo isso, mas é. Mas como intérprete, ele... Não, ele tá atrás da justiça dele, imagina. Não, Cada mas um como vai atrás do seu. intérprete, ele Claro. também tem participação aí nesse Concordo. momento, entendeu? Porque ele vai escolheu eu o gravar. Quem é o Vou eu porta-voz? gravar a música. É. Não Né? vai fazer barulho nenhum. Vai. Vai. Ah, olha, gente, Vamos desde fazer que eu... uma gravação? Vamos gravar um álbum da Regina Volpato? Arthur, nós dois hoje, a gente tá Vamos. impossível. Ah, eu apoio. Vamos. Com músicas inspiradoras. O que você acha, amiga? Frases motivacionais. Frases motivacionais. Eu apoio essa ideia. Arthur E a gente do coloca céu. o número de alguém que a gente não gosta em alguma das Já músicas. sei, tem uma pessoa. Ah, eu até posso imaginar. Agora, um monte de interrogações. Quem será essa pessoa? Porque é uma ideia boa. Aí a gente coloca um compositor qualquer. e Olha, coloca a no- gente só tá tendo ideia boa essa Menina, semana, hein? Nossa. Gema. Olha, tá perigoso, viu, Kel? Tá perigoso o Ai, negócio. Arthur. Mas enfim, gente, ele vai recorrer. O advogado desse senhor também coloca ali em questão que o seguinte, as aspas são: o requerido Nivaldo Batista Lima, porque Nivaldo é o nome real, então pra justiça tem que ser o nome real, né? Por meio de seu perfil na rede social Instagram, onde possui mais de 40 milhões de seguidores, acabou por estimular seus fãs a ligarem para o número, idêntico ao contato do autor. Nesse aspecto, a conduta do requerido Nivaldo Batista Lima se revestiu de culpa, uma vez que foi imprudente, considerando que as suas publicações, em razão do número expressivo de seguidores, ganham alcance Ou seja, nacional. não era só o intérprete. Além do intérprete... Se ainda realmente teve tem um vídeo do Gustavo Lima nas redes sociais falando, ah, gente, liga aí! Aí, que é o que o advogado tá falando, que ele Aí, estimulou. Estimulou, exato. Você sabe por que ele escolheu o nome Gustavo Lima, se o nome é Nivaldo? Sabe que eu não sei a Por que história será? do Gustavo Deve, Lima? não sei se é alguém que inspirou, alguém. Se um dia ele ainda der entrevista pra alguém, alguém podia perguntar isso pra ele. Por que é Gustavo Lima? E é Gustavo As- com 2 T's, né? Acho- É Gustavo Lima com 2 Dois T's. T's. Numerologia. Gustavo tem 2 T's. As fãs devem saber. Se alguém Ah, souber, conta é, pra passa gente pra o que gente. que é É Gustavo. uma curiosidade mesmo, né? Não é? É uma curiosidade. Agora, ainda no mundo dos processos, gente, o marido da cantora Perla, sim, a cantora de funk Tirapturum, Ouá, Que babado foi esse, hein? preso Barbaridade. no Rio de Janeiro. Mas é um crime mundial, Minha né? filha, é um crime que o prejuízo da galera que entrou no esquema está somando por volta, assim, de 4 bilhões de reais. Ai. Bilhões. Esquema de pirâmide, gente. Crime envolvendo esquema de pirâmide. Gente, Ele foi mas preso por uma mundial. investigação da Polícia Federal. A investigação se chama La Casa de Papel. E a intenção é justamente prender criminosos que estão nesse esquema de pirâmide. Para quem não sabe, gente, esquema de pirâmide é uma coisa muito simples de explicar. É o seguinte, eu vou até exemplificar com a gente, para ficar mais fácil didático. Perfeito. Regina é o topo da pirâmide. Aí ela vai chegar assim, tu tem uma coisa incrível. Vou facilitar, fazer você ganhar dinheiro. Fácil. Fácil, você não vai trabalhar, você vai ficar de casa, Ficar em no casa, sofá, no sofá, sem fazer nada, vendo nada. mulher. E você vai ganhar dinheiro. Aí eu vou falar, mentira, Regina, como que eu faço pra participar? Aí a Regina vai falar, primeiro você tem que me dar um dinheirinho pra participar. Aí depois você vai espalhando e chamando outras pessoas. Essas pessoas vão te dar também um dinheirinho.
E aí cada um vai fazer o seu dinheirinho. Aí o dinheirinho vai formando a pirâmide. Vai e as formando a pessoas- pirâmide. Eu acho engraçado, porque acho que no Brasil todo mundo sabe o que é pirâmide hoje. Né? Porque já teve muitos golpes desses. Né? Mas tem muita gente que cai ainda, viu, Leão? Gente, tem mas muita. é um Sabe o que que é? absurdo. E assim, de certa forma, as pessoas que caem, boa parte, elas estão numa posição de necessidade extrema. No sentido de estar desempregado, estar sem o que comer em casa. Então, assim, as pessoas que são vítimas da pirâmide, não quem conduz a pirâmide, Sim. mas as pessoas que são vítimas desse golpe, elas entram porque elas querem uma renda. É isso. Mas né? é que um no mundo desespero. inteiro, né? Então, Teve mas vítima no mundo inteiro. deve ter alguma sofisticação para você contar essa Do história discurso? que você contou. Claro. Sabe, Não, porque a ele pessoa é- não se toca que é pirâmide. Não, não A mesmo. pessoa não se. Era. Quando É. vai ver que é pirâmide, já deu dinheiro. Deve ter já tá- alguma cobertura deve de ter ali um chocolate. Assim, disfarce. pra Tem um cima. texto. É. Tem um texto bonito. Tem um texto bonito. E aí ele foi preso, gente, por conta Gente, disso. mas o mundo inteiro. É um esquema, ó, gente, que é dito pelo portal G1, gente, mais de 80 países. Um prejuízo por volta aí superior a 4 bilhões de reais. E a Perla Ele foi preso em sabia casa. como é que era o esquema? Será? Pela não se manifestou, Leão. Não falou nada. Não se manifestou. O UOL entrou em contato com a Pela para ver se ela tinha algo a falar sobre o assunto, mas ela não falou nada. Lembrando que a Pela tem os processos dela, que não tem nada a ver com essa história de Isso. pirâmide, tá? Mas ela também tem Uns babados. Eles ainda estão as juntos? coisas. Eles estavam juntos, né? A partir do momento que. Esse é o há marido pouco dela tempo. de Há pouco sempre, tempo. né? Porque ela teve um marido já lá. Ela já teve muitas relações. Ah, teve então várias. esse é o mais recente. Ah, tá. Esse é o mais recente da relação dela. Mas 24 enfim, bi. gente, é uma grana. E ele foi pesada. preso? Ele foi preso. No Brasil? Isso, no Rio de Janeiro. Que foi uma operação da Polícia Federal. Então foi até a casa dele e prendeu ele. Porque a investigação, como eu disse, não é relacionada somente a ele, mas a quem está Será nesse que ele é esquema de procurado pela pirâmide. Interpol? Que envolveu o mundo? Olha, só pelos Estados Unidos? aqui no portal do G1 não é dito com relação à Polícia busca dele. Internacional. Mas é um esquema, sim, que envolve não só o Brasil, mas outros países. Tem muitas Tem que ser muito vítimas. inteligente, né? Eu acho. Tem que ser muito inteligente pra você conseguir Mas engendrar um usa pro esquema mal, né? como- Inteligência. Sim, né? Opa! mas é Pois é. muita inteligência. Pois é, gente. É babado, é confusão e é prisão. né? É, sabe o que eu gritaria. fico pensando? Sempre assim, ai, agora eu casei bem, casei com um homem rico. Mas às vezes não sabe de onde que vem a riqueza. É bom saber. Hoje em dia teve político que foi preso e que a mulher não sabia de nada. Teve outros que entregaram o Não, mas marido. uma amiga minha no Rio de Janeiro, faz tempo isso. Ela É. casou com um moço que era um empresário. E ela é advogada, hein? Inteligentíssima. Casou com um moço, empresário e tal, e não sei o quê. E vai esquiar, e vai pipipi, tudo certinho e tal. Até um dia que no meio da madrugada entraram na casa dela, não era polícia, entraram na casa dela, armados e tal, e não sei o quê. E ela lembra que a única coisa que ela falou foi assim, não leva minha bota de esqui. Os homens foram embora, ela saiu atrás, falou, olha, eu não sei o que você Nossa. faz, eu não sei o que você faz, mas não dá pra viver com uma pessoa que É. acha normal, porque a reação dele foi normal, entrou, levaram e tal. Ave Maria. Teve uma famosa atriz que infelizmente tirou a própria vida, que não vou nem citar o nome porque é uma coisa tão triste. E ela tinha caído num golpe de um marido golpista e ela ficou com todas as dívidas. Ele desapareceu e ele postou tudo no nome dela, as dívidas eram todas no nome dela. E ela não tinha como pagar, ela começou a enlouquecer. Ai, que horror. Acabou tirando a própria vida. Mesmo, que história triste. Triste, foi uma atriz famosíssima. Que pesado. Exatamente. Olha, você sabe que anterior nós estávamos falando do Gustavo Lima? Isso. O Gabriel, nosso produtor, me mandou aqui, gente, explicando. Parabéns, Obrigado, hein? viu, seu Gabriel? Muito obrigado. Falou o seguinte, ó, que antes o seu Gustavo Lima, ele tinha uma dupla, né? E aí era o seguinte, ó, quando começamos a banda, disseram que não combinava Nivaldo e Alessandro. Aí pensamos em Fernando e Alessandro. E finalmente em Gustavo e Alessandro. Aí ficou. E aí, a história dos dois T's, Existe. o Gustavo Lima também já explicou. Ó. Já existiu um cantor chamado Gustavo Lima na Argentina, se não me engano. Aí não daria para fazer algumas questões comerciais, além de, claro, das redes sociais. Aí colocamos um T a mais e deu tudo certo.
Ah, então Agora não foi nem explicado. numerologia. Agora, na intimidade, será que chamam ele de Nivaldo ou de Gustavo? Acho que é Eu Gustavo, acho né? que Passa a ser Gustavo. Gustavo. Gu. Acho que a mãe deve chamar, a família, aliás, né? A família pode chamar Nivaldo de... ou Nivaldinho. a Mas, família. Gu, Mas deve ser Gu. Pois é. Agora, vocês querem mais casos de tretas de justiça? Essa é o assunto do momento. Assim. Todo mundo nas redes sociais está falando dessa história. E é uma história pesada que da acabou Yasmin? na Yasmin Brunet. Ai, que eu contei isso. Ai, É uma história que está dando uma volta gigantesca e acabou na Yasmin Brunet. O que acontece, gente? Resumidamente, é uma história de duas garotas que foram trabalhar como babá fora do país. E aí elas estavam ali como mentoras, como mentora dessas meninas, tinha uma coach que se chama Katiuska. Olha o nome. Ela ela usa CAT, né? Ela usa CAT, a abreviação. Mas são essas meninas que nós estamos vendo. E aí essas duas meninas foram trabalhar como babá fora do Brasil, com mentoria dessa Katiuska, que é uma coach, enfim, ela que estava no contato ali fazendo Ela é o quê? toda coach. Ela se diz coach, é Sim, importante falar isso, né? isso. Ela se diz coach. E aí, o que acontece? Essa história, gente, tá sendo até... O Itamaraty tá investigando essa história. Gente, Porque é tudo mundial hoje. as meninas sumiram. Foram trabalhar fora, sumiram. A família não teve mais contato, ninguém conseguiu achar, parou de responder. Começou uma investigação pela família nas redes sociais. Criaram um perfil nas redes sociais para colocar em busca das meninas. O nome delas é Desirê. Foram pra onde? Então... Ai, agora tá me Não, tudo tem fugindo o importância, nome, mas mas eu vamos já lá. Foi Estados Foi Unidos. Estados Unidos mesmo? Foi Estados Unidos. Eu acho que foi Estados Unidos, mas eu vou checar direitinho onde foi Desapareceram. o local. Desapareceram. Eu acho que foi Estados Unidos mesmo. E aí o que acontece foi que a família começou a buscar. Eis que isso começa a tomar uma proporção nas redes sociais, começa de fato a polícia a interferir no caso para investigar. O Itamaraty, como eu bem falei, também está investigando agora. No meio disso, gente, as meninas apareceram através das redes sociais e alguns vídeos e lives. E também essa Kati, que é a Katiuska, que é a mentora dessas meninas que foram trabalhar fora, também surgiu falando que estava tudo bem, estava tudo certo. Porém, logo depois apareceu um vídeo de uma dessas garotas falando que estava num cativeiro e quem era a proprietária e dona desse cativeiro é Yasmin Brunet. A Yasmin Brunet, no meio dessa história, ela tentou ajudar essas duas meninas através dos vídeos e lives que elas estavam fazendo. Por quê? Elas fizeram uma live para falar assim, gente, estamos bem, tá tudo certo. Só que com a repercussão que foi ganhando, muitos famosos, influencers, começaram a entrar nessa live e perguntar, então mostra onde você tá, coloca o quarto pra gente ver direitinho, não só você, né? E a Yasmin Brunet começou também com essas perguntas. E depois veio essa história da menina falando que estava num cativeiro e quem manda nesse cativeiro, quem está comandando toda essa situação de tráfico humano é Yasmin Brunet. Uma acusação muito, muito grave. É lógico que a Yasmin Brunet se manifestou nas redes sociais, ela negou as informações, aliás, a acusação, falando o seguinte, entrei nessa história buscando ajudar, mas agora vendo essa confusão que estão fazendo, entendi que buscam apenas atenção, só quer fazer isso envolvendo um assunto tão importante e chocante. Tráfico humano é um assunto grave, não é para brincar ou ganhar fama em cima. Quanto mais a gente banaliza, mais essas vítimas se tornam invisíveis, parte para um senso ficcional. Sendo que esse mercado horrível existe. Movimentam muito dinheiro em cima dos corpos das mulheres. Tráfico humano não é história falsa, é assunto sério e urgente. Ela também falou que vai entrar com os advogados. Mas qual é a No moral meio da dessa história? Era história. tudo uma grande farsa? Ainda estão investigando, Rê. Não chegou a nenhuma conclusão essa história. Ela aconteceu essa semana. Agora, e mesmo, esse Kati? O que assunto. Kati fala de tudo isso? Também está sendo investigado, Leão. Mas ela não falou nada, Tudo está sendo não vi. investigado. O que eu vi que saiu mais recente foi falando, a menina acabou negando, uma das meninas, que é a Yasmin Brunet, não tem nada a ver com essa história, mas tem muita gente desconfiando e achando que é uma mentira, porém a família das duas colocam ali que, gente, que é tudo verdade. Que as filhas eles não conseguem falar com as filhas de forma direito. Até o Luiz Bate foi parar no meio dessa história, porque falaram também que o Luiz Bate estava nesse esquema
do cativeiro também. Ele, no programa dele, também se pronunciou, falando que não tem nada a ver com essa história. Meu Deus! Mas virou uma coisa, assim, absurda. Não, e é uma coisa muito séria. É uma coisa extremamente séria. Eu lembro da história da Núbia Oliver, né? Que queimou a moça completamente. Ela foi acusada, lembra, de fazer tráfico de pessoas e tal. E aí, esquema de prostituição, no caso da Núbia. E queimou, né? E ficou por isso. Então essas coisas precisam ser esclarecidas até o fim. Né? Resumo da história neste momento. Não é? Ai, é muita coisa dita, é muita mentira dita, e nada muita provado. gente bem intencionada, muita gente mal intencionada. Virou um bolo, a vida da gente virou um bololô. Não é? Quando você vê, você tá num balaio sem Se for saber... verdade, né, que a Yasmin só queria ajudar e jogaram ela nesse, né, formigueiro. Uma das meninas já chegou a falar que a Yasmin não tem nada a ver com essa história. Então, mas por que falaram? Então, mas por que falaram? Entende? É tudo... É difícil de explicar porque é difícil de entender a lógica dessa história. A verdade é essa, ela não tem muito pé nem cabeça. Agora, dia sim, dia não, Yasmin é notícia, hein? Sim, e colocada numa situação... Gente, isso é muito grave, tráfico humano. É uma acusação de tráfico humano. Agora, também a gente não pode ser ingênuo, né? Você entra numa live, você... É duro, porque você se solidariza com a pessoa. Sim. Mas tem que ela foi numa desconfiar. intenção boa. Tem que desconfiar, tem pode ser um... Meu Deus. Um outro lado, né, que tanto a Yasmin quanto a mãe dela, a Luísa, né, são nomes muito importantes da moda, essa coisa toda, né? Então, não precisariam disso, né? Quer dizer, é importante a gente falar isso, né? Por que a Yasmin, com toda a história dela, com toda, né, a repercussão que ela tem aqui no Brasil, precisaria se envolver num esquema desses, né? É tudo muito assustador nesse sentido dessa história, é tudo muito nebuloso mesmo, no sentido das informações, do que é real e do que não é. Tem que tomar cuidado com essa história mesmo, para não sair acusando ninguém, porque é uma investigação. Então, nesse sentido, não é que estamos aqui falando que as meninas não estão numa situação de perigo, ou não passaram por uma situação de perigo. Isso pode ter acontecido. Inclusive, elas podem estar em situação de perigo ainda. Esse é o problema, né? Podem até ter piorado com essa coisa, né? Quando você começou a contar, sabe o que eu imaginei? O quê? Que a Yasmin tivesse um imóvel, algum lugar, no lugar onde elas estão, e tivesse emprestado esse imóvel. Você contando, eu imaginando, Foi né? nos Estados Unidos mesmo. Tivesse emprestado esse imóvel nos Estados Unidos como refúgio para as meninas. Então, sabe assim, olha, passei por uma situação horrorosa, mas agora eu tô aqui nesse lugar que pertence a Yasmin Brunet, mas como refúgio, não como cativeiro. E ela ainda coloca ali palavras, assim, ela fala que foi sequestrada pela Yasmin Brunet num esquema de prostituição. Então, foram muitas acusações graves e sérias, assim. Ela que fala? Ela falou isso em Uma vídeo, delas, né? E a outra delas. desmentiu. E a outra, na verdade, não falou, porque segundo essa que expôs a história da Yasmin Brunet, a outra estava no cativeiro e a Yasmin Brunet que estava segurando ela. Então, assim, ela fugiu. Ela conseguiu fugir, escapou e fez um vídeo nas redes sociais. Olha essa situação. É bem complicada, né? Arthur, chocante. Não é? É uma coisa. É chocante. Chocante. Coisa pra polícia experimentada. E tem que ser esclarecido. Eu acho que assim, essa história precisa ser esclarecida pela justiça, pela polícia, por quem está investigando e é responsável por isso E tudo. o ruim é que a gente essa é coisa que eu descrente da falei, vida, né? Muito. E a gente vai ficando precisa ter descrente. o retorno, o fim da história. Porque às vezes param no meio, né? É verdade, Léo. Sabe, É que eu como acho que o caso assim, é da uma Nubia, investigação que eu acho que não vai ser feita de uma forma. Nem pode ser feita de uma forma rápida e leviana. Sim. Tem que ser realmente levada a sério. E pela segurança das próprias meninas, enfim, por todo mundo que acabou sendo envolvido no meio dessa história. Mas quando você para pra pensar na racionalidade da coisa, você percebe que não tem, né? Eu tô aqui pensando. É isso. Pera você lá. fala pela racionalidade, você fala, gente, mas como que Essa ponta não liga com essa. Isso, não parece que tá tudo amarra. solto. Alguma Está, coisa. de fato. Está. Bem, é isso. Acabou o nosso bloco. Já venho. Tá com a mesma camiseta que uma outra pessoa? Eu vi agora, falei, tudo bem que eu não presto atenção nas coisas, Oi, mas... amigo! Estamos gêmeos hoje. Falei, eu não presto atenção nas coisas, mas eu já vi essa camiseta hoje. Pois é. Que coincidência. Estamos combinando. É. Olha lá, gente. Olha. O Vitor, o nosso produtor. Olha Tem bom lá. gosto, amigo. Tem bom Temos, gosto. aliás. Pode fazer Temos, uma dupla temos. aí. É uma ó. equipe de bom gosto. Ó, rapidamente, só pra gente, uma informação nova com relação a esse caso da Yasmin Brunet, né, dessas acusações todas. Saiu, gente, a informação mais recente que saiu, eu tô vendo aqui no Yahoo, que uma das meninas inocentou a Yasmin Brunet
e admitiu um plano contra ela. Diz o seguinte a informação, vou até ler aqui para vocês. Uma das jovens desaparecidas, no caso Kate Aluz, que é como ela se chama, a coach, né? Admitiu que inventou acusações criminosas contra Yasmin Brunet. No Instagram, Letícia Maia, que é uma dessas meninas, postou um comentário esclarecendo que criou a fake news de que a modelo fosse líder de uma rede de prostituição e tráfico humano para que ela se sentisse condenada mesmo sendo inocente. O que eu não entendi, pra ser bem sincero. Achei Será que tem confuso. alguém por trás dessa Kate Eu pagando não entendi, pra mas ela é fazer maldade. É maldade. É Eu maldade. não entendi nada, mas é muita maldade, né? muita Mas maldade. parece que tem alguém, ou alguém poderoso por trás disso, né? Então o objetivo sempre foi atingir a Yasmin Brunet. Sim. Gente, que absurdo. Sim, ela coloca Que leviano. isso. Que leviano. Enfim, gente, é o que diz então o Também por momento enquanto, mais né? recente. Por enquanto. Também É, por é, enquanto. Por É, as enquanto. informações que temos. Não. Nossa, muito pesado. Mas é uma história. Olha, eu tenho aqui Caótica. uma mais levinha e outra mais pesadinha também, com uma confusão também. Daqui a Gente, pouco eu o conto da mundo dona tá Ana muito Maria esquisito, Braga. Arthur, me ajuda, Miquinho. Mas Fica antes, de olha. mãozinha dada comigo. Fica de mãozinha dada. Tá A muito gente se estranho. ajuda. Tá muito estranho. Tá Não estranho. tô dando conta. Não, o mundo tá estranho. Ó, por sonho, João Kleber aceitou cachê michuruca de Silvio Santos. Saiba quanto. O João Kleber ele chocou todo mundo ao revelar o seu primeiro cachê pago por Silvio Santos, para realizar o sonho de trabalhar no meio artístico. Ele queria, porque queria ser artista, ele imitava todo mundo e tal, ele queria aparecer. O apresentador falou sobre o assunto numa entrevista ao podcast daquelas meninas maravilhosas lá, a Cris Paiva e a Yasmin Ali, que eu tive lá, me receberam muito bem no YouTube. Ele falou assim, eu comecei a trabalhar de office boy com 12 para 13 anos. Eu sempre quis trabalhar no meio artístico, imitação. Aí descobri um anúncio para trabalhar na Jovem Pan, quando ainda era da Record. Meu primeiro cachê, quem pagou foi o Silvio Santos, ainda na Record, junto com o Nelson Rubens. Ficou curiosa para saber qual foi esse pagamento? Então, vai, roda aí. Ainda bem que ele falou que foi o Silvio Santos que pagou. Se ele falasse que foi o Nelson Rubens, eu ia duvidar. Aquilo teve escorpião no bolso. Foi um Bauru. Verdade. Bauru. E quando a gente fazia júri, eu e o Nelson Rubens, ele chamava para tomar na padaria café, aí ele falava, ai, esqueci, você paga aí, né? Ah, mentira. Dava o... Ai, esqueci a carteira. Ai, meu Deus. Mas hoje você paga, amanhã eu acesso. Aqui hoje é mais fácil você falar assim, não, faz um pix. Querido Nelson Não tem Rubens, ele já me importância, pagou tem que ser tortinha de morango, é verdade. Faz um pix. Beijo pra ele. Ó, Ana Maria Braga é acusada de desobedecer direção da Globo e recebe aviso decisivo. Porque é o seguinte, a Globo resolveu fazer uma pesquisa sobre o programa, né? E sobre a programação da Globo, as manhãs da Globo, aquela Pesquisa coisa de público? toda. A pesquisa pública e tal. Aí a Ana Maria Braga resolveu fazer uma pesquisa particular dela sobre o programa dela. E botou gente na rua, contratou uma equipe. A pesquisa de verdade, não é uma Pesquisa de pesquisa assim, o que verdade. você acha? É uma pesquisa de verdade, botou gente na rua para trabalhar e tá tudo certo. mais, uma equipe, contratou uma equipe e tal. Só que, primeiro teve um problema, a Globo não gostou nada quando soube que ela estava fazendo uma pesquisa por conta própria de um produto que é da Globo. Não, mas não pode? Então, segundo a Globo, não pode. E aí aconteceu aí um entreveiro daqueles mesmo, porque a tal da equipe da Ana Maria foi lá para a Globo ia participar do programa. E aí, na hora de entrar, foi barrada. Se falasse- Tentaram entrar na Globo. Tentaram entrar na Globo. E aí eu falei, não, peraí. Aí eles falaram, não, mas a Ana Maria chamou a gente. Eu falei, não, mas a Ana Maria não é a direção da Globo. Quem tem que chamar é a direção da Globo. Vocês não podem... Aí, enquanto a Ana Maria não conversar com a direção da Globo, ninguém entra. E aí saiu assessora brigando com o assessor da direção, e foi um fuzuê lá na Globo. E parece que a Globo está bem chateada mesmo com essa história da Ana resolver fazer a pesquisa por conta própria dentro da Globo. Parece que eles não têm essa autorização. Assim, apresentador nenhum, funcionário nenhum da Globo tem autorização para fazer qualquer tipo de pesquisa sobre a Globo, sobre os programas da Globo, né, por conta própria. Então está dando um rosco danado. E tem uma história que
meio que bate com isso, que diz que outro dia o programa fez 23 anos, né? Ou mais você. Recente. É, recente. E que parece que a Ana ficou emocionada demais. Então disseram, tudo bem que ela estava mexida por causa da saudade do Louro José, que São ela 23 retomou anos. imagens e tal, 23 anos do programa, que é um feito e tal, mas que parecia que ela estava um pouco além da conta. Então muita gente está, claro que dando palpite aí nas redes sociais, dizendo que ela está percebendo que o programa meio que chegou ao fim e tal, e que ela vai, né, um fim de carreira, vamos dizer assim, e que ela está muito preocupada com isso. E fora isso, a pesquisa que ela mandou fazer parece que deu ruim também para ela. Porque diz que o programa que o formato já não está mais legal, que já estão enjoados, que precisa mudar o formato e então parece que ela meio que foi dos dois lados, ela ficou mal, entendeu? Ficou mal com a direção da Globo. Eu acho tudo um pouco suspeito. Em que sentido, Arthur? Que eu todas tenho uma as opinião também. informações. Eu acho tudo muito suspeito quando as informações são relacionadas à Ana Maria. E elas são do Alessandro Lobianco, tá? Sim. Que é um jornalista que a gente confia. que a gente Isso, confia. mas eu digo no sentido de tudo parece muito complô. Sabe, a leitura que eu tenho porque, por exemplo, a gente chegou até a confirmar, isso é real, isso é fato mesmo, que a Globo decidiu colocar o encontro no final do ano na Copa. O programa ficaria só Ana Maria. Mas eles viram que tá lucrando bem, o encontro tá indo bem de audiência, então não vamos deixar só a Ana, porque o encontro tá indo melhor, tá A gente saindo comentou, bem. foi na mesa, que a gente até Comentamos comentou, na nossa, e mesa. as produções, como é que vão fazer? Então, assim, nesse sentido, quando você pensa em audiência, público, se você tinha um programa que comandaria sozinho, você coloca outro porque está saindo melhor, significa que tem uma lógica nisso. Mas, ainda assim, a forma que ela é colocada, e nós não vemos nada disso, porque eu na minha cabeça falo, gente, se tem um barraco na portaria da Globo, não tem uma pessoa que vai pegar uma câmera e gravar, e a gente não vai ter as imagens desse barraco. Porque, assim, gente, um barraco na portaria da Globo é um lugar movimentado. A não ser Então, que seja... Não tem um registro. Não tem um registro. Então eu questiono. A não ser que as pessoas tenham tanto medo da Globo que não Mas façam. eu acho que nessa hora a fofoca bate mais forte. Não sei. Não sei, a minha dúvida Vaza. real é A imagem questão vaza. Entendeu? Vazou. ao exagero da coisa. Eu acho que existe sim muita linha de raciocínio no meio dessa história, mas eu questiono a informação do todo. E a Globo, é claro, não se manifestou ainda com relação a esse Nem assunto. Ana Maria. Nem Ana Maria. Claro que se eles falarem, a assessoria da Globo quiser emitir alguma nota com relação E ao tem assunto, uma nós coisa falamos que a aqui gente já também. falava aqui há muito tempo, que tem alguém na direção da Globo, né? A leitura que nós temos, né? né? De que não gosta da Ana Maria. Eu tenho uma suspeita, desde que começou esse lelele com a Ana Maria. A impressão que eu tenho é que estão querendo irritar essa moça. Para que ela sabe peça assim? demissão. Não sei com que objetivo, mas assim, Perturbar. vamos dar uma espetadinha? Sabe igual colegas de trabalho fazem uma coisa... Sei. Sabe assim? Você tá dando uma espetadinha, vamos dar uma espetadinha. Só pra ver. Isso, sabe? Não perdem a Sei, oportunidade de dar uma espetadinha na Aquela Ana. unha encravada. Porque você vai lá dar uma pisadinha sem Você querer. lembra dela? Ai. Você fala, ai, ela existe. Né? A impressão que eu tenho é essa. Como Pode que ser. objetivo? O objetivo não Pode sei. ser que seja isso, que esse, seja pode ser desgastar a imagem dela, porque ela é amada. Pode Eu ser. lembro que quando eu estava no SBT, olha, gente, já século passado, e foi feita uma pesquisa e tal, em várias frentes, com vários programas, para a gente entender o mercado, para a gente entender como que as coisas funcionam e tal. Uma coisa que era unanimidade, Ana Maria Braga. Anos 2000, muito tempo. Sim. Unanimidade, assim, todo mundo... Então, assim, talvez com o objetivo de não acabar com esse... Essa unanimidade. Dá essa leitura, Pode ser, dá pode essa ser. leitura. Não sei. Quero pedir uma desculpa rápida. Peça, amor. Que preciso, gente. Cometi um erro aqui quando eu fui falar do Gustavo Lima. A gente acabou falando da mãe dele. Quer dizer, eu falei da mãe dele. A mãe dele já faleceu, gente. Então eu peço desculpas por esse erro. Porque quando eu citei. Não, foi um deslize, É deslize, no meio né? de uma Mas conversa, acho de bom bonito, tom. acho de bom tom pedir essa Ai, desculpa que por fofo. esse erro, porque todo respeito, né? Claro, a família Sempre. do Gustavo Lima, gente. Tá Então é certíssimo, isso. Arthur. Bom.